Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É certo que nos últimos tempos, aquele que tem o ouvido aguçado, aquele que não se gloria em nada, se tiver de gloriar, antes glorie em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, nós temos a graça que nos basta, que nos fortalece, nos capacita dia após dia para a obrigação de quem converte de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este amando o próximo como a ti mesmo, é exortar no dia chamado hoje, porque a palavra diz que cada dia arma a sua própria cilada, né? Se assim não estivermos vigilantes, temos que estar vigilantes. Cada dia traz ficai firmes na armadura do cristão para suportar o dia mau. E depois de haveres feito tudo, ficais firmes, estais firmes, para perseverar até o fim, para que ninguém nos roube a coroa da vida, né? Perseverai até o fim. Porque muitos são as ciladas inevitáveis. Por isso nós exortamos em espírito e em verdade. A exortação é franca e sincera segundo o Espírito Santo. Ela entra, né, penetra o íntimo, ela sonda o interior, ela surge um efeito. Embora a palavra diz que no início, quando aquele que está na treva, na mentira, há um descontentamento no início, né? Porque ele está sendo confrontado segundo a verdade que está como pecador, que está precisando de uma transformação. Mas com o tempo vai surgir um efeito. Mas se a palavra é humana, não tem sabedoria do alto, ela, assim como quem anunciou em espírito, vai causar como que um ferimento, né? O desgosto, o descontentamento é como abre uma ferida, né? Na verdade já está ferido devido ao pecado, mas a ferida é mais aberta ainda, aonde se derrama o bálsamo. No início é só dor, porque aquela ferida vai sangrando mais ainda, né? Retirando todo aquele pus, toda aquela podridão. Mas com o tempo já vai sentindo o alívio, vai derramando o bálsamo, que é o mesmo que o mundo feriu, mas aquele que permitiu através do tentador é o mesmo que cura, porque tudo ele permite, né? Ele permite o conhecimento da ciência do mal, assim como a ciência do bem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a palavra, quando ela é humana e não é segundo o Espírito, ela vai abrir mais ainda a ferida e não tem o bálsamo, né? Não tem a cura necessária para produzir. Por isso que a palavra humana, a Bíblia diz que não tem valor real algum. Não tem mesmo peso na balança para que quando for ser julgado, né? Porque está, na verdade, ao invés de produzir uma cura, uma libertação àqueles que assim estão necessitando, está produzindo mais ferida ainda, e algo grave que está para acontecer se não for silenciado aquele que assim anuncia, é que as almas estão indo pelo mesmo rumo, porque o mesmo que o cegou, né, que a palavra diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creia naquele que é do alto, que pode os salvar, os justificar, e além de estarem cegos, não podem conduzir, né? Porque um cego não pode guiar outro cego. Temos que estar como guias de cego, mas segundo aquele que é o guia de cegos. Só há um mediador, que é Cristo Jesus. Por isso, tanto o que ensina como aqueles que o seguem, ambos cairão no buraco, a palavra diz, né?
Por isso muitos estão como que num sono profundo, aonde temos contemplado a cegueira total, a apostasia total, o esfriamento no amor, aonde são ódios, vãs teologias, brigas, né? Se não ficarmos vigilantes, acabamos entrando nas discussões teológicas, onde diz que não envolveis em discussões teológicas, mas que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. Assim a palavra nos diz, da onde toda honra e toda glória àquele que foi chamado pelo Pai, enviado e escolhido, né? Aquele que cumpriu o elo da perfeição. Nós somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas mesmo assim cabe a nós, como Ele nos concedeu o dom da palavra, de conhecimento e do entendimento, demonstrando pelo bom proceder, devemos assim perseverar dia após dia, porque o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Assim a palavra nos diz, para que se cumprisse, o esfriamento, a apostasia nos últimos tempos, mas que haverá um remanescente que ainda tem o seu nome escrito no livro da vida, que seriam libertos os filhos de Levi. Assim, quando ele nos dá sinal daquele grande último dia, porque nem ele sabe e nem os anjos, ele sabe que ele está governando com justiça, com equidade, na imparcialidade, e depois entregará tudo ao Pai, e o Pai sim, sendo maior do que o Filho, é aquele que sabe do grande dia, da onde ele nos dá um sinal que não ainda é o fim, porque antes disso será expulso, os falsos profetas, o anticristo, do qual aqueles que já surgiram, já se manifestaram, e ele os expulsa pelo sopro da sua boca, aonde ali será lançado os falsos profetas, o anticristo, os enganadores, ludibriadores, juntamente com a besta, da qual a Bíblia diz que antes que os estivessem selados, aqueles que seguem o Senhor, que tem o seu nome escrito no livro da vida, não iria danificar as árvores, bem como ele está nos dando sinais na natureza, onde ele já está danificando, da qual ele diz, por acaso é contra os rios que estou revolto, as chuvas de granizo, do qual, através dos sinais da natureza, se contempla o momento do qual nós estamos vivendo. Esfriamento total, ódios e dissensões, aonde matariam alguns achando que estariam prestando um culto a Deus. Por isso vigiai e perseverai na sã teologia de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.